Olá, Luiz, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje estamos mais um episódio trazendo aqui para vocês um pouco mais de músicas que transformaram o universo. Eu quis trazer para vocês essa música que eu achei isso muito legal. Eu adoro Shrek segundo, ainda mais com essa música que me incentiva demais, sendo aí a primeira música de 2025, trazendo o I Need a Hero. Eu achei bem legal porque quando a gente fala sobre construção de universo, principalmente com temática, a música, a trilha sonora, ela precisa fazer sentido com a história e principalmente ajudá-la a contar aquela história. Tanto que muitas vezes eu não sou muito fã de musical devido à inserção de músicas a todo momento e muitas vezes não faz muito sentido estar ali. Mas quando a música ela adentra de uma forma que faz sentido devido à narrativa, aí sim eu acho que vale super a pena. Bora lá conversar um pouquinho mais de trecho a trecho, parte a parte de I Need a Hero de Shrek. C minor, put it in C minor. Ladies and gentlemen, I'd like to dedicate this song to Princess Fiona and Prince Shrek. Fiona, my princess, would you honor me with a dance? Where have all the good men gone and where are all gone? Where's the streetwise Hercules to fight the rising moon? Isn't there a Since when do you dance? Oh, Fiona, my dearest, if there's one thing I know, it's that love is full of surprises. late at night I toss and I turn and I dream of what I need. Pessoal, eu quis colocar todo esse trecho porque eu acho que faz sentido todo o contexto, obviamente, passo a passo, né, verso a verso, mas eu acho que esse trecho ele representa muita coisa na própria história da Fada Madrinha, na própria história que tem do desenvolvimento do Shrek, do desenvolvimento da Fiona. Então vocês imaginarem que começa tudo com: para onde foram todos os homens bons? E onde estão todos os deuses? Onde estão aquele Hércules esperto? No caso, referenciando aos 12 trabalhos que buscam, sim, alguma redenção amorosa. Porque é interessante porque Hércules, a gente imagina mais os 12 trabalhos. Mas vocês sabem por que o Hércules fez os 12 trabalhos? Durante um momento de raiva jogado pela ira e o descontrole de Hera, sua madrasta, em cima da cabeça de Hércules, ele, no momento de muita raiva, matou, né, seus familiares, mais especificamente sua esposa e filhos, né? E uma forma de ter a redenção seria um perdão divino, mas também um perdão de um rei, de um líder, alguém da nobreza. Então, uma forma de conseguir pagar os seus pecados seria vencer vários desafios, no caso, desafios impossíveis, principalmente porque os desafios eram colocados juntamente com a proposta de Hera de matar o Hércules com desafios super-humanos. Então você vê aqui onde está aquele Hércules esperto, está muito mais imaginando com onde estão os homens bons, onde estão os deuses, considerando essa parte mais divina, onde busca, onde faz, onde atrai. E o Hércules, onde estão aqueles heróis que fariam tudo e qualquer coisa, desafios super-humanos para conseguir uma redenção amorosa, para conseguir ter a paz de espírito. Então eu gosto desse trecho, esse começo, porque muitas vezes, quando a gente fala realmente dessa parte narrativa de construção de heróis, construção de lendas, muitas vezes é mais sobre o herói que faz isso, que faz aquele outro e resolve, né, isso que. Mas quando estamos falando de heróis humanos que eu quero dizer, não humanoides, mas sim com essa parte mais interna, humana, introspectiva, emocional, essa psique mais bem trabalhada, você percebe que o Hércules, a história, tem toda uma motivação muito mais amorosa, muito mais de redenção e descobrimento e até mesmo de paz de espírito
do que os próprios trabalhos em si. Obviamente são muito legais, porém essa motivação traz essa construção narrativa. Então, quando você for construir os seus heróis, crie como um formato humano. Faça poderosos, invencíveis, destruidores, cabulosos, mas coloquem defeitos. Da mesma forma que deuses, coloquem deuses com defeitos para criar essa verossemelhança com a entidade juntamente com a criação. Obviamente não vou estender muito nisso, porque a gente está realmente no primeiro trecho, mas eu acho que vale a pena ter essa discussão. E na segunda metade do trecho fala: para lutar contra as probabilidades crescentes, né, falando sobre ainda mais do Hércules, não há um cavaleiro branco montado num corcel de fogo. Tarde da noite me reviro com um sonho do que eu preciso. Então você percebe que esse momento está meio que descrevendo, a fada madrinha está descrevendo de uma forma indireta o filho dela. Porque ele é um cavaleiro, ele é um homem bom, ele é filho de deuses, considerando essa, né, a fada madrinha como uma divindade. Aquele que luta contra as probabilidades, os desafios, as desavenças. Então é interessante porque da mesma forma que ela brinca com essa parte mais semiótica da história, principalmente referenciando Hércules e a própria mitologia do guerreiro, do cavaleiro branco que vai salvar a princesa, mas também cria essa descrição literal do filho, enaltecendo as propriedades do filho. Então eu gosto que, apesar dessa música não ser necessariamente meio que feita para o filme, mas parece muito que ao escolher essa música gera essa semelhança, gera essa comparação devido às propostas de ideias e interpretações da própria letra da música. All right, big fella, let's crash this party. Aqui é interessante porque eu preciso de um herói, estou esperando por um herói até o fim da noite, ainda mais pegando essa ideia que mostra da própria Fiona, onde nós temos personalidades, né, bem entre aspas, diferentes, estados de espírito diferentes devido a dia e de noite, ainda mais trazendo essa própria semelhança narrativa com eu quero um cavaleiro que eu estou esperando até o final desta noite. Porque de acordo com a própria história, se a Fiona realmente bebeu aquilo que o rei Harold disse que ela bebeu, caso aconteça o beijo, vai ter selado um feliz para sempre. Então, no caso, ela está trazendo essa ideia de que, olha, eu quero um cavaleiro forte, rápido, valente, que lute, e eu quero que apareça essa noite. E o legal é que, como na verdade o verdadeiro Shrek ele está do lado de fora como um cavaleiro que está lutando, sendo forte e indo atrás do que ele precisa lutar contra tudo. Então é interessante porque, da mesma forma que a fada madrinha está colocando um enaltecimento no próprio filho novamente, aqui a gente percebe esse contraste, onde na verdade ela está descrevendo o que está acontecendo com o nosso verdadeiro herói. Isso que é muito forte, e eu acho isso muito fera. Brace yourselves! Então assim, continuando, você pega que eu preciso de um herói, novamente, obviamente, claro, que quando a gente fala sobre música, é interessante sim ter a repetição devido à métrica da música, mas imaginando de forma mais literal, não no caso literal de mas de literatura, você percebe que a repetição tem como um formato o reforço daquela ideia. Onde nós temos, eu preciso de um herói, eu preciso de um herói, eu preciso de um herói. Então toda vez que a fada madrinha joga eu preciso de um herói, ela está reforçando narrativamente esse desejo, seja para com ela, seja para com a princesa, seja para que as princesas que estão assistindo. Então é muito legal porque todo mundo precisa de um herói.
Seja ele como um exemplo, seja ele como um salvador, seja ele como qualquer papel que um herói teria dentro das suas conjecturas, trazer essa ideia de eu preciso de um herói que vai gerar essa ideia de reforço juntamente com estou esperando por um herói até o amanhecer, reforçando o trecho onde fala que eu preciso que ele apareça até o final dessa noite. Então fala que até o final dessa noite, até o amanhecer, metricamente falando, no final da noite bate com o amanhecer. Então é legal porque ela diz de forma diferente coisas que têm essa semelhança, não apenas obviamente com a métrica da música, mas também com a própria métrica narrativa desse reforço literário. Not the gumdrop button! Aqui, ele tem que ter certeza, tem que ser logo e tem que ser maior que a vida, maior que a vida. Obviamente o More Than Life tem como não apenas a repetição, mas novamente a métrica da música. E olha o que é legal. Ele tem que ter certeza. Quando a gente fala essa certeza, muitas vezes a gente imagina como uma proposta muito mais intelectual. Tem certeza disso, seja de uma escolha ou de uma resolução de um problema. Só que essa certeza está muito mais ligada com o próprio interior do personagem, onde traz que essa certeza fala sobre a sua virtude, a sua força interior, a sua forma de agir, a sua motivação que vai criar essa movimentação protagonista de desenvolvimento. Porque você percebe, ele tem que ser um herói que tenha certeza, que tenha firmeza, que tenha força. E ele precisa vir logo. E ele precisa ser maior que a vida. O Rafael, eu interpreto que quando fala ele precisa ser maior que a vida, essa vida eu não colocaria diretamente como uma vida, no caso, carnal, né? Eu irei me sacrificar de uma forma geral. Eu vejo várias interpretações aqui. Obviamente, leva-se essa ideia de sacrifício, o autossacrifício, onde a ambição, a certeza, a ideia, a motivação, os princípios, né, que tem essa ideia da certeza, ela é maior que a própria vida do herói. Então, no caso, seria aquela proposta que tem muito também em One Piece, que fala sobre a vontade herdada, onde a vontade, essa certeza, mesmo que a entidade em si morra, essa certeza, essa vontade será, no caso, será recebida por alguém e será herdada essa vontade e com isso vai. Tanto que é mais do que apenas uma vida. A pessoa morre, a vontade continua, morre, a vontade continua, então essa certeza é maior que a vida. Mas eu vejo também esse maior que a vida considerando a vida não apenas de um, mas a vida de dois, a vida de três. Um herói não salva a própria vida. Ele salva vidas. Então ele salva mais. Ele é maior que a vida. Ele é mais do que vidas. Porque no momento que ele salva uma, seja ela pequena, grande, de mais de uma pessoa, ele não apenas está salvando vida, mas sim toda uma história. A história daquela pessoa. E no caso, se um herói salva, por exemplo, alguém que futuramente será um médico, olha a corrente do bem que vai acontecer. Então essa certeza, essa urgência, faz com que ele desenvolva uma situação que faz com que fique muito maior que a vida. E essa vida é algo que se desenvolve na história. E o interessante aqui é que se você for comparar com o que está acontecendo no filme, o Shrek, ele está abdicando da sua vida, no caso, não se matando, né? Mas abdicando da sua vida como ogro, da vida que ele viveu durante todo o tempo, para ter um final feliz com a mulher que ele ama.
Da mesma forma que a Fiona ela desistiu da vida dela como princesa para ter uma vida com o Shrek, ele está mostrando que está disponível para essa troca. E isso é maior do que a vida. Porque ele está desistindo de tudo que ele acredita, de tudo que ele viveu, de tudo que ele poderia viver como ogro para isso. E ele tem a certeza de que se a Fiona quiser isso, vai acontecer. Eu acho isso muito legal porque, novamente, a escolha da música faz um sentido narrativo estupidamente gigante, porque quando a gente constrói algo narrativo nesse nível, existe sim essas trocas e mostra o quão profundo é essa situação. Somewhere after midnight, in my wildest fantasy. Go, Mongo, go! Beyond Marie, someone reaching back for me. The Goldwyn! Racing on the thunder and rising with the heat. After you, Mongo! Take a Superman to sweep me off my feet. Watch out! Você percebe que, pegando novamente a descrição que é colocando, em algum lugar depois da meia-noite, novamente a descrição narrativa do que está acontecendo, na minha fantasia mais selvagem. Obviamente, aqui nós estamos falando de um teor muito mais sexual. Porque o fantasia, que o Widest Fantasy, acredito eu que seja essa ideia de que dentro dos meus sonhos mais molhados, dentro dos meus fetiches, eu tenho um herói que vai vir. E na própria história que aparece em Shrek, mostra que existe a Fiona e o diário dela dizendo, tem aqui tal coisa, princesa encantada, príncipe encantado, príncipe encantado, príncipe encantado, Fiona encantado, príncipe encantado, sei lá. Então, sim, ela tem sim um desejo e ela esperava que fosse isso. Tanto que no Shrek 1 mostra essa vontade que ela tinha. Claro que por ser uma animação infantil não vai ter essa conotação mais direta. Porém, o Widest Fantasy, essa fantasia mais selvagem, claro que existe uma segunda interpretação mais suave devido à ideia de que o Shrek ele é uma criatura selvagem, mas nós sabemos muito bem o que isso significa, né? Então, continuando, a gente percebe que em algum lugar além do meu alcance, alguém voltando para mim, correndo no trovão e subindo com calor, será preciso um super-herói para me tirar do chão. Então você percebe que aqui nós temos não apenas essa parte mais fetiche / sexual do desejo e das fantasias, no caso da madrinha, da face da madrinha, onde ela meio que tenta utilizar como uma voz de fala para as outras princesas, principalmente aquelas que desejam um final feliz, conseguido por ela. E é interessante porque você percebe toda essa ideia de que eu não me importo muito com quem seja, mas que seja alguém que gere toda essa movimentação interna minha. E muitas vezes, se você for comparar com filmes mais antigos, onde essa música ela é uma música mais antiga, quem era um super-homem que corria como um trovão, estava além do alcance? O super-homem, né? No caso, o Superman. Onde a própria Lois, ela cai, se lascava, entrava em perigo, e sempre tinha um super-homem que precisava de uma força surpreendente para conseguir salvá-lo. Uma velocidade gigantesca, uma agilidade, isso e aquilo. Então você percebe que aqui, além de ter toda essa parte narrativa, existe também essas referências com outras mídias. E você pode considerar, claro que fugindo disso, mas você pode até considerar esse correndo como um trovão, talvez relacionando ao Thor, pegando, subindo com o calor, com o fogo. A gente pode pegar o montador de cavalo de fogo, ou até mesmo o próprio Fenefeu, que tem essa ideia de montar cavalos selvagens. Então você percebe que existe sim esse desejo de porque, no caso, até então, o homem perfeito era considerado, nossa, ele é como um deus grego. Porque até certo ponto,
A divindade grega, ela é poderosa, forte, linda, máscula e todos os significados que existia como o perfeito do masculino. Então você percebe que existe toda essa comparação e existe essas referências ideológicas, essas referências contextuais e conceituais. Por isso eu acho bem legal, porque quando a gente tem essa ideia narrativa, cria todo esse contexto e, obviamente, da mesma forma, reforçando como a Fada Madrinha está mostrando os desejos mais profundos e as comparações narrativas, ela está contando o que está acontecendo e a gente vai empolgando junto com a história. Então, pegando aqui, você vê que lá em cima, onde as montanhas encontram acima do céu, lá fora o relâmpago divide o mar, e eu juraria que alguém em algum lugar está me observando. O legal disso é que podemos pegar em 3 grandes conceitos aqui. Podemos colocar, por exemplo, com uma ideia de divindade católica cristã, onde alguém lá no céu olha por mim, referenciando essa ideia de Deus. Nós temos essa ideia de uma força do relâmpago, mas não literal, mas que divide o mar ao meio. Estamos aí, então, Moisés. E que ela jura que em algum lugar alguém olha por mim. Como essa proposta de Jesus. Então, olha que legal. Aqui ela traz tanto uma ideia que pode ser uma referência direta a essas divindades mais católicas, pelo fato de ter essa conotação do amor divino, a ágape, tanto que até então no começo estava muito mais aquele amor eros, mais sexual, mais dinâmico, mais daquilo, mas ela não é apenas de sexo que vive o amor ou que vive o casamento, mas aquele amor ágape, aquele amor mais divino, aquele amor mais puro. Então ela mostra que apesar de tudo, existe sim aquele anseio de que alguém, como se fosse comparativamente, essas coisas boas comparadas com essas divindades. E, obviamente, temos pegar como uma ideia mais mitológica, como a gente já comparou, essas divindades que ficam do céu, Monte Olimpo, a parte do raio que divide o mar ao meio, Zeus, onde Zeus tem várias formas diferentes de lidar com os problemas e tem formas diferentes de lidar com as mulheres, dependendo de diversos animais e outros formatos. Então você percebe que existe essa ideia mais mitológica, caso seja. E obviamente podemos pegar uma coisa mais abstrata, como alguém e um sentimento que eleva-se aos céus, trazendo essa proposta muito mais profunda e muito mais como se fosse algo de divina e algo muito mais como uma forma de proteção, aquele acolhimento e aquele amor, aquele carinho. Então você percebe aqui que, apesar da parte ser muito curta, existe a repetição, no caso 5 vezes, dando essa ideia de necessidade, como fogo no meu sangue, mas através do vento e do frio da chuva e a tempestade e a inundação, eu posso sentir a sua abordagem. Como um fogo no meu sangue, como fogo no meu sangue. Então, se a gente considerar de uma forma onde frio, vento, chuva, tempestade, inundações, durante uma vida caótica, cheia de problemas, cheia de atribulações, cheia de tudo, eu ainda consigo te sentir como um fogo dentro de mim. Como um fogo dentro de mim, como um fogo dentro de mim. Então você desperta em mim um amor, uma paixão, uma vontade que mesmo nas atribulações da vida eu consigo te sentir.
Eu consigo ver você como um fogo no meu sangue, no caso, essa chama interna que está dentro de mim. Come on! No, no! Donkey! Puss! E aqui, novamente, não tem nada de a mais nesse trecho, mas fala, né? Precisa de um herói. Estou esperando por um herói até o amanhecer. Que ele precisa de certeza, precisa vir logo e seja maior que a vida. E é legal porque nesse momento do trecho da música, não apenas reforça todo aquele sentimento de desejo e vontade que a gente já viu no começo, mas mostra o trecho onde, em tese, o gato sacrificaria pela dívida de vida que ele tinha com o Shrek. Mostrando que até mesmo o Shrek, que é o nosso herói, precisa de um herói que vai aparecer até o amanhecer, precisa ter certeza e precisa ser logo, para fugir e segurar os guardas, mostrando que ele é muito maior que a vida, porque o seu débito e a sua honra é maior do que a vida. Claro, o gato não morre, mas traz essa proposta narrativa de que, sim, olha o que eu estou mostrando e olha o que eu estou fazendo. Go! Your lady needs you. Go! Today, I repay my debt. On guard! He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. Então, com isso a gente tem... Ele precisa ser forte, ele precisa ser rápido, e ele precisa estar, no caso, né, fresh from the fight, precisa estar preparado para a luta. Eu preciso de um herói. E no caso, mostra que esse trecho onde finaliza com a chegada do herói, chega aí, no final, criando esse arco narrativo, essa curva perfeita narrativa, onde vai se contando a história juntamente com o filme, a música, o que está acontecendo, a descrição e a parte narrativa, mostra essa subida, descida, e chega onde, da mesma forma que a princesa deseja e a madrinha também, o herói precisa ser forte, precisa ser rápido, chegou a tempo, precisa estar preparado para a luta, ela precisa de um herói. Então, no caso, se need, trazendo muita força, se precisar, trazendo tudo isso. Então, eu acho muito legal que toda a construção narrativa, obviamente que existe essas segundas interpretações, mas o design de arte, o roteiro, a narrativa criou uma semelhança, fazendo com que faça sentido as escolhas musicais, e aqui I Need a Hero, dentro dessa narrativa, faz todo sentido. Então é bem legal porque essa música traz diversos elementos que não apenas tem como formato e a proposta de desenvolvimento, mas sim trazendo muito mais profundamente todos esses fatores. Então, se você gostou e você acha que vale a pena, deixa aqui nos comentários qual seria uma outra música que você gostaria que eu trouxesse e fizesse essa análise. Pode ser de anime, pode ser também de outros lugares. Se não der strike, depois da gravação, com certeza eu irei postar. Mas se por acaso você acha que vale a pena, deixa aqui nos comentários que assim eu consigo entender o que você quer, o quanto você quer mais. Se não, eu vou trazendo aqui as musiquinhas que eu acho que valem a pena, tanto conceitual, quanto estrutural, quanto narrativo. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!